Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, meu Pai, teu filho, que aprove a ti trazê-lo nesta casa, mais uma vez, Senhor, para ser o teu porta-voz, Senhor, assim trazendo a tua santa e poderosa palavra. Que a tua igreja, Senhor, aleluia, como eu também faço parte, Senhor, fiquemos com os nossos ouvidos espirituais aguçados, atentos para aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias, neste lugar, especificamente nesta noite, Senhor. Como diz a tua palavra, que a igreja ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Pai, aleluia, usa o teu filho para a glória do teu nome. Aleluia, que no abrir da sua boca, Senhor, o Senhor vem usando de forma graciosa na unção do teu poder, meu Pai. Aquilo que o Senhor já tem ministrado e aquilo que nós, a tua igreja, neste lugar, aqui plantados, precisamos ouvir da tua parte nesta noite. Aleluia. Ó Pai, continua abençoando a sua família, meu Pai. Aleluia, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas e glória. Ó Senhor da glória, e usando o seu filho juntamente com a sua família para a glória do teu nome, levando as boas novas de esperança, as boas novas de salvação, que é a tua santa e poderosa palavra. É que eu te oro e já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Continue em pé mais um pouquinho. Toque seu coração. Continue com seu coração na presença do Senhor. Aqui estamos nós, Pai. Mais uma vez. Para te adorar. Para buscar a tua presença. Porque nós te amamos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa filha. O Senhor é o nosso tudo. Nós desejamos a tua presença mais do que tudo. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Muito obrigado, porque o Senhor se faz presente sobre nós, ao nosso lado, dentro de nós. O Senhor envolve todas as coisas. O Senhor faz todas as coisas. O Senhor move todas as coisas. E tudo que nós precisamos aprender é deixar que o teu rio de vida nos conduza de acordo com a tua vontade. Por isso, nessa noite, nós nos entregamos a ti totalmente, Deus, para que a tua vontade, para que a tua palavra, para que a tua unção, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Porque nós queremos o Senhor, porque nós te adoramos. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Te amo. Te amo muito, muito. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Te adoro demais. Te adoro, Espírito Santo. Deus em nós. Te adoro muito, muito, muito. É um prazer imenso cada dia sentir a tua presença, sentir o teu amor e sentir a tua graça. Te adoramos, Deus. Te damos a nossa boca, te damos o nosso coração, te damos a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Estamos ansiosos por escutar a tua voz nesta noite. E já te agradecemos, já te louvamos, já te agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará conosco, através da tua palavra, através da adoração, através da tua presença. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez. Eu fico muito contente quando sou convidado e posso vir, às vezes não dá. Nós temos outros compromissos também, outros lugares que nós somos chamados para ministrar. Nós não costumamos sair caçando lugar para pregar. Apesar de termos um ministério missionário, mas eu não tenho o costume, nem quero ficar caçando público como alguns fazem. O que é que eu faço? Eu fico em casa orando, buscando a Deus. E aí, o Espírito Santo toca no coração das pessoas, as pessoas ligam para mim e tudo combina. E por que eu faço isso? Porque quando eu vou ministrar, eu preciso estar com o meu coração em Deus, para que a palavra que eu vou falar seja de Deus. E você também, as pessoas que vão estar naquele lugar também precisam estar com o coração em Deus, para que case a minha comunhão
com a comunhão que você tem com Deus, a minha vontade com a sua vontade, para que a vontade do Pai estabeleça. Então, isso é algo que a gente não tem como calcular, planejar, mensurar. Tem que ser guiado pelo Espírito. Amém? E é isso que eu procuro fazer. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo moveu os nossos corações para nessa comunhão nós aprendermos mais um pouco sobre Ele. Amém? Então, vamos adiantar. 1 Crônicas 13, 7. Volta lá para o texto. É interessante essas campanhas quando nós ministramos, e às vezes nós vamos às campanhas e vamos várias vezes numa mesma campanha, porque a gente pode pegar o texto e meditar sobre ele de novo, e cada vez que a gente medita, mais o Espírito Santo traz revelação para a gente. Amém? Se você quer aprender algo sobre Deus, não é o texto. Mas quando você entra em comunhão com Ele, você pode ler um texto uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. E cada vez que você lê, o Espírito Santo vai trazer algo novo para você. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? E ministrando e meditando sobre essa passagem, Deus trouxe algo no meu coração, eu vou passar para vocês nessa noite. Então vamos começar aqui com 1 Crônicas 13, versículo 7. Abriram? Amém? Vamos começar do versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante o Senhor Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali, perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei para mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a casa de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Versículo 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Repita comigo. Como trarei para mim a arca de Deus? Fazendo essa pergunta, eu faço outra. Por que Davi queria levar a arca de Deus de um lugar para outro? O que aconteceu com a arca e como ela era transportada e por que aconteceu essa situação? Eu não sei se vocês se lembram, mas Moisés, quando instituiu o templo, o tabernáculo, a arca ficava lá, e a arca ela era transportada em diversas ocasiões. E a principal delas qual era? Naquele período? A guerra. Porque eles estavam num período de expansão, eles estavam num período de conquistar a terra. Eles haviam entrado na terra, Moisés havia morrido, entraram na terra, Josué foi o primeiro juiz, depois vieram vários outros, e chegou um dia em que um juiz chamado Eli, que também era sacerdote, que tinha 2 filhos que não eram muito corretos, num momento de guerra, levaram então a arca para ver se venciam os filisteus. O que aconteceu ali? Eles perderam a guerra. Os filhos de Eli morreram.
Eli, com susto de ter levado a arca, caiu para trás e quebrou o pescoço. A nora dele teve um filho que nem, por causa da angústia que se deu, mas nem ligou para o filho. E deu o nome daquele menino Icabode. Foi-se agora do Senhor, porque a arca havia sido levada. E a arca ficou com os filisteus. Interessante que eu tinha me esquecido, eu achei que a arca tinha ficado com os filisteus há muito tempo, mas não ficou. Eles levaram a casa de Dagon, que era o deus deles, e ali ficou uns dias, e a estátua caiu, e eles ficaram doentes, e começaram a ter problemas, e levaram para outra casa de Dagon, tiveram problemas, e levaram para outro canto, e falaram assim, não dá para esse negócio ficar aqui. O que eles fizeram? Pegaram a arca, colocaram num carro de boi, deram um tapa no animal e falaram assim, ó, vai ser destino, no lugar que você for, onde for, ele vai parar, onde parar, alguém fica com esse negócio. Isso os filisteus falaram. E o animal então foi, caminhou e parou na casa de Abinadab. Parou na casa de Abinadab, que era no território judeu. Não era o tabernáculo, porque eles já tinham perdido isso na guerra anterior, mas era no território judeu. E ali ele ficou. E ali ficou por um bom tempo. Por quê? Porque Eli morreu, veio outro sacerdote, que foi Samuel. Samuel foi sacerdote, não, juiz. Foi juiz por um tempo. Nesse tempo, os filhos dele também foram juízes, mas os filhos deles também não andavam muito correto. E aí foi o dia que o povo chegou e disse para Samuel, eu quero um rei. E aí elegeram quem? Saul. E Saul foi eleito rei. E Saul reinou por 40 anos. Só que Saul também não se preocupou muito com a arca. Lá estava, lá ficou. O reinado de Saul foi 40 anos. Saul morreu. Então, quando Saul morreu, Davi tomou esse seu lugar como rei, foi ungido rei, já havia sido por Deus anteriormente, mas com a morte de Saul ele assumiu o trono. E então Davi disse, eu preciso consertar uma coisa. Eu preciso da arca de Deus. Onde ela está? Na casa de Abinadab. Vamos levar para a cidade de Davi. Não foi para a casa do Obed-edom que ele ia levar para a cidade de Davi, que era uma cidade que ele havia conquistado. E aí, no meio do caminho, aconteceu isso que nós lemos. O carro balançou, o Zá tocou, morreu, Davi se entristeceu e deixaram na casa de Obed-edom e lá ficou por 3 meses. Não foi muito tempo também. Muito tempo ele passou com Abinadab e outros lugares, esquecido, sem buscar a presença. Por que Davi mexeu com ela? Por que Davi tirou do lugar que estava? O que Davi queria? Por que não estava lá quieto? Só que Davi sabia o que a arca significava. Davi sabia o que ela representava. Lembre-se, enquanto Davi era menino, nasceu, era menino, ficava com Saul, mesmo no período que ele matou Golias, a arca estava quieta, porque Saul não se preocupava em levar a arca para as batalhas. Ele acha que ele dava conta sozinho. E olha o que aconteceu. Perdeu a unção, perdeu a glória, perdeu tudo. E Davi disse assim, eu preciso trazer a glória do Senhor. Por quê? O que é que a arca representava? E essa é a questão. Por que ele disse que precisava trazer a arca até a cidade de Davi, até ele? Porque a arca, ela significava naquela época a presença de Deus. Ela era a unção. Então, quando você estava na presença da arca, o que é que você tinha? Você tinha vitória. Você tinha prosperidade. A casa do Obed-edom foi abençoada. Amém? Mas se a casa de Obed-edom foi abençoada, por que a casa dos filisteus não foi com a presença da arca? Por que Uzá morreu na presença da arca?
Por que o povo perdeu as batalhas, Saul perdeu tantas batalhas se a arca estava ali? Porque havia no coração de Davi, não era a busca pela arca. A arca estava na casa dos filisteus, de Dagon. Só que os filisteus não queriam Deus. Porque se Dagon foi derrotado, destruído, se teve doenças, qual era a coisa mais óbvia a fazer? Vamos servir esse Deus porque ele é mais forte que o nosso. Correto? Porque se a arca veio para cá, e a presença de Deus, e foi destruída a casa de Dagon, e está vindo doença para nós, então vamos servir a Deus, que nós vamos então ter paz. Só que eles não queriam a presença de Deus. Eles queriam continuar com o mesmo ídolo que eles serviam. Enviaram adiante. Só que também Saul não quis a presença de Deus. Saul não se importou muito com isso. Saul queria ser um rei, Saul queria administrar, Saul queria conquistar a batalha pela própria força. Ele queria fazer as coisas do seu jeito. E assim passou os 40 anos do reinado dele. Mas Davi não. Ele falou assim: eu não quero somente a arca. Eu quero a presença. Eu quero a unção. Eu quero o Deus que a arca representa. Eu quero trazer ela para perto de mim. E esse era o desejo do coração de Davi. Porque ele sabia que era a arca que representava aquela presença. Era a arca que representava aquela unção. Era isso que ele queria. Ele não queria a arca, ele queria o Deus da arca. Amém? Precisamos entender o que nós estamos buscando. O que nós queremos? E aí vem a questão. Como trazer a arca até mim? Não pela arca, mas pela presença. Porque hoje não tem mais arca. E a mesma dúvida que Davi teve quando a arca ficou em Obed-Edom, porque ficou 3 meses, e nesses 3 meses ele ficou matutando, ele ficou pensando, como é que faz? E como ele tinha comunhão com Deus, ele falou assim: Deus, o que aconteceu? Por que uma pessoa morreu? O que precisa? Quais são os motivos? Quais são as condições que eu preciso para que a tua presença venha até mim? Para que eu aumente mais a tua presença, para que o Senhor tenha espaço para se manifestar na minha vida. Porque não é só uma questão de ter ou não ter uma arca, não é uma questão material, não é uma questão simplesmente de visualizar, é uma questão de presença espiritual, é uma questão de unção, é uma questão de espírito, é uma questão de manifestação da glória de Deus em nossas vidas. E é isso que nos traz vitória. Amém? E aí nós vamos transportar agora para um outro espaço na Bíblia. João 4. Abra a sua Bíblia. João 4, Evangelho de João 4:19. A mesma dúvida que estava no coração de Davi sobre como trazer a presença de Deus até mim, foi a mesma dúvida que Jesus foi responder para quem? Para a mulher samaritana. O que aconteceu lá? Primeiro, samaritanos era povo de Deus. Porque Jesus, os judeus, eram uma tribo. Samaritanos também era parte das outras tribos que foi dividida nos reis depois de Davi, depois de de Salomão. Na época de Salomão, o reino se dividiu e nunca mais se juntou. E aí vai, a arca é levada, a arca é trazida, o templo foi destruído, o templo foi restaurado, guerra foi, guerra veio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei Ciro da Pérsia, e passaram-se 1000 anos, 1030 para ser mais exato. O templo estava restabelecido, várias coisas aconteceram, Jesus nasceu e ele para diante daquela mulher, e quando ele se revela para ela, foi o que ela disse para ele, versículo 19: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Eu tenho uma questão para o Senhor. Os nossos pais, samaritanos, adoravam no monte. Por quê? Porque um período não tinha templo. Então nós adoramos no monte e assim nós ficamos.
Os judeus, entretanto, dizem que Jerusalém, a cidade de Davi, é o lugar que se deve adorar. Qual é a pergunta dela? Como eu faço para trazer Deus até mim? Como eu faço para ter a presença de Deus? Como eu faço para que a glória de Deus se manifeste na minha vida? Eu tenho uma dúvida, porque uns dizem que é nos montes. Durante muito tempo se adorou nos montes. Mas aí outros dizem que é em Jerusalém. Também durante muito tempo se adorou em Jerusalém. Mas e aí, onde é que eu fico? Qual é a verdade? Como eu faço para trazer a glória de Deus até mim? Jesus lhe disse, versículo 21, mulher, pode crer que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus falou para ela assim, deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum nem outro. Porque vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, que vocês desvirtuaram do caminho. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos... Jesus era judeu. Mas vem uma hora, ou seja, vai chegar um outro momento, uma outra condição vai surgir daqui a pouco, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí talvez você pergunte, pastor, o que é que tem a ver adorador com arca? Se a arca é a presença de Deus, significa a presença de Deus, e você está querendo a presença dele, é para quê? É só para ter vitória ou é para ter a presença dele? Se você não está buscando a arca, simbolicamente, pela presença dele, porque o que Davi queria era a presença. O que Saul não quis foi a presença. O que os filisteus rejeitaram foi a presença. O que essa mulher samaritana queria era a presença dele. Esse período aqui, a arca era o caminho. Se você não quer a presença de Deus, se você quer só a vitória, teve um momento em que Saul cogitou em buscar a arca. Nós estamos perdendo, vamos levar a arca. Por que os filhos de Eli perderam a batalha mesmo com a arca estando lá? Porque eles tinham a arca, mas eles não amavam a presença. Eli conhecia, mas ele já estava cego, já estava distante de Deus. Passou aquele período todinho. Saul foi ungido rei. Só que Saul não quis a presença. Tanto é que Saul fazia sacrifícios para agradar ao povo. E uma das frases mais conhecidas da Bíblia foi o que Samuel disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque sacrificar, qualquer um sacrifica. Mas obedecer, só obedece quem conhece a presença. Porque obedecer tem a ver com honra, tem a ver com amor, tem a ver com fidelidade, tem a ver com querer a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Continuando. Uma nova era se iniciou. Jesus falou para aquela mulher: mulher, a hora chegou e é agora em que nem lá nem cá vai ser um novo lugar para se adorar. Quando Jesus morreu, a arca deixou de cumprir o seu propósito, porque ela significava a presença de Deus. Ela para nós hoje é um simbolismo da presença de Deus. Mas no dia em que aquele véu se rasgou, no dia em que aquele sangue foi derramado na cruz, sacrifício perfeito, no dia que fenderam as rochas e tremeu a terra e o céu escureceu, naquele dia uma nova condição foi estabelecida. Onde está escrito isso, pastor? Tem certeza? Hebreus 9. Quero que você abra lá, porque vai ser o último texto que vamos ler nessa noite. Hebreus 9, a partir do versículo 9. Eu quero que você marque, porque esse texto para mim é um dos textos mais maravilhosos do Novo Testamento. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas tem texto que a gente ama, né? A Bíblia é toda fantástica, mas tem pedaços que a gente lê assim e fala assim: Deus, isso é lindo. E Hebreus 9 é um desses textos. Eu vou ler alguns pedaços dele, mas depois
Eu aconselho a você a ler em casa, todinho com calma. Amém? Devagarzinho. Agora eu quero que você abra em Hebreus 9, a partir do versículo 9. Abriram, amém? Quando o escritor de Hebreus estava falando a respeito do sacrifício, tanto é que o título desse capítulo é: Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. E aí no versículo 9, continua assim: E isto é uma parábola para a época presente, falando em relação a todo o ritual e a arca. Segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele está dizendo assim: todo sacrifício, tudo aquilo que se fazia antes, no Velho Testamento, os sacrifícios de animais, os sacerdotes entrando no templo uma vez por ano, todas essas coisas já se tornaram ineficazes, aos quais não passam de ordenanças da carne, porque foi do passado, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. E foi que Jesus falou para a mulher? Ele disse: mulher, chegou o tempo. Que tempo foi esse? Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, nem por meio de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou ele nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes, versículo 13, e de touros, e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificaram, quanto à purificação da carne. Mas muito mais o sangue de Cristo, pelo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam suprido sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna da herança daqueles que têm sido chamados. Talvez você diga assim: pastor, você leu muita coisa e não entendi nada. Vou tentar explicar de forma breve. Naquele dia, o dia, Jesus morreu naquela cruz, tudo mudou. Aquele foi um momento eterno em que as condições mudaram. 3 tempos são fundamentais na Bíblia. 3 momentos. Um se chama criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas e o tempo passou a existir. No dia que ele disse assim: haja luz e houve luz. O verbo era Jesus. Quando chegou nesse período aqui, bem no meio, o verbo se fez carne. Está escrito lá em João: e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Só que não foi o nascimento dele a coisa mais importante. Qual foi o mais importante? Foi a sua morte. Porque nesse dia, o dia que ele morreu, ele cumpriu o sacrifício perfeito para que as portas do céu fossem escancaradas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o terceiro momento, mais importante, vai ser o dia em que ele voltar, em que o tempo vai ser encerrado, em que nós estaremos com ele para todo sempre. Mundo criado, Jesus ressurreto, fim dos tempos. Por isso que ele falou assim: eu
Sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu estava na criação do mundo, estava na ressurreição e vou estar por toda a eternidade. Por isso que ele falou para aquela mulher, mulher, não é nem lá nem cá, vai inaugurar um novo momento agora, no momento em que você não precisará mais correr atrás de monte, você não precisará mais correr atrás de Jerusalém, você não precisará mais de templo, você não precisará mais de arca, você não precisará mais ficar esperando por um sacerdote, porque eu vou ser o sumo sacerdote para você. Eu vou escancarar o reino de Deus para que você possa entrar nele. Apesar de que mesmo escancarado, a porta é estreita. Escancarado eu falei no sentido de que o acesso está liberado. Porque todo aquele que quiser, pode, deve, precisa buscar a presença de Deus. Jesus, depois que morreu naquela cruz, como a gente lê em Hebreus, ele se tornou o sumo sacerdote. Aquele que fez o sacrifício de uma vez por todas. Jesus é o sumo sacerdote. Aquele que expiou os nossos pecados pelo próprio sangue dele. E quando nós nascemos de novo, através do batismo, o sangue dele nos limpa de todo o pecado, de sorte que nós nos tornamos algo mais que a neve. Ele é o sumo sacerdote, porque ele também foi o sacrifício. Porque ele foi o Cordeiro de Deus que foi dado. Ele foi o sacerdote, mas ele também foi o sacrifício. Porque ele foi o Cordeiro que foi morto. Amém? E ainda tem mais, ele também foi a arca. Por quê? Porque se a arca significava a presença de Deus, ele trouxe para nós a presença de Deus. Então Jesus, ele é o sacerdote, Jesus, ele é o sacrifício, Jesus, ele é a arca, Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o alfa, Jesus, ele é o ômega. Se eu continuar aqui, eu vou até de manhã, porque ele é tudo. Glória a Deus. Só tem uma coisa que ele não é. Sabe o quê? Ele não é o templo. Ele não é o templo. Quem é o templo? Porque nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo. Se Jesus é a arca e nós somos o templo, onde é que a arca deve estar? No templo. O que era o templo de Jerusalém se a arca não estivesse no Santo dos Santos? Para que serviria? Nada. Porque a arca lá no Santo dos Santos, depois, quando foi restaurado o templo, significava a presença de Deus, e havia um véu que cobria aquilo tudo. E o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício. Só que o sacrifício já foi feito, o cordeiro já foi morto, o véu já se rasgou, e a arca já está em nós do dia que nós aceitamos Jesus. Então nós temos tudo para manifestar a glória de Deus através de nossas vidas e em nossas vidas. Amém? Queridos, nós temos tudo porque Jesus facilitou a coisa para nós. Não precisamos nos deslocar daqui para Jerusalém para sentir a presença. Nós precisamos simplesmente buscar a presença. E foi isso que Davi buscou, quando ele dizia assim, como fazer para trazer a presença até mim? Quais são os rituais? Qual é o processo? Eu preciso tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu esse tempo todo, porque o povo não sabia como lidar com a arca. Ela passou 40 anos escondida, quieta. Escondida não, sem ninguém mexer, porque ninguém tinha interesse pela presença de Deus. Davi levou a arca para a cidade de Davi. E depois, quando chegou lá, ele disse, não, eu não posso morar num palácio enquanto a arca está numa tenda. Eu não posso, vou fazer um templo. E aí foi construído então o templo de Salomão, para que a arca ficasse lá. E o templo de Salomão foi destruído, foi reerguido, e no dia que Jesus passou no templo, naquele templo de Jerusalém, que disseram assim para ele, mestre, olha que coisa linda esse templo. Jesus falou assim, eu vou fazer o quê? Vou destruir esse templo. E em 3 dias reedificarei. Ele não estava se referindo ao templo físico. Ele falou assim,
toda a estrutura que foi montada até aqui, ela vai cumprir o propósito, o véu vai se rasgar, tudo isso vai ser destruído, e eu então serei o sacerdote. Eu então serei o principal do templo. Eu serei a arca. Então Jesus hoje, Ele é a arca da aliança que habita em nós. E nós precisamos somente buscar, desejar a presença dEle, assim como Davi desejou. E não precisa esperar 3 meses como ele esperou, tentando como é que precisava fazer hoje. Agora, constantemente, você precisa, eu preciso, nós precisamos buscar a presença. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, busque a presença. Se você quer a plenitude de Deus na sua vida, busque a presença. Se você quer o poder de Deus na sua vida, busque a presença. Se você quer a abundância da graça de Deus na sua vida, busque a presença. E se você quer a presença, você tem tudo. Porque tudo está nele. E esse é o problema que eu encontro muitas vezes hoje. Porque as pessoas querem as coisas, querem como Saul queria a vitória, mas não queria a presença. Querem como os filhos de Eli queriam a vitória levando a arca, mas não queriam a presença. Queriam a manifestação da glória de Deus sem o Deus. Será que isso é possível, pastor? Possível não é, mas às vezes nós nos enganamos assim. O povo no monte fala para Moisés: Moisés, fale de Deus, o Senhor se resolva com ele, nós não queremos falar. Que Deus disser para Moisés, a gente atende. O povo tanto não queria a presença, que quando Moisés ficou lá 40 dias, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Bezerro. O monte lá, fumegando, os trovões, escutando a voz de Deus, Deus querendo se manifestar para que todo mundo escutasse, e eles querem fazer um bezerrinho para eles com ouro, para que eles vissem. Eles queriam Deus que desse vitória para eles, como deu, livrando do Egito, mas não queriam a presença. Não queriam a manifestação, não queriam escutar a voz de Deus dentro do seu coração. Por quê? Porque o problema com a presença de Deus, problema para alguns, sabe qual é? É porque se você buscar a presença de Deus, fatalmente, com certeza, sem sombra de dúvidas, você vai deixar de ser quem você é. A sua vida vai ser transformada. O problema é que muitas pessoas às vezes não querem mudar. Querem a glória, querem a graça, querem o poder, querem a vitória, mas não querem mudar. E eu digo a vocês, Deus, por sua infinita misericórdia, às vezes concede a graça. Bem para aqueles que não querem a presença dele, porque ele é muito bom. Ele é um Deus muito bom. Nosso Deus, nosso Pai, Ele é muito bom. Para que, através de uma dádiva, através de um milagre, através de um presente, a pessoa possa se engraçar, né? Se alentar. Eita, então vou buscar a presença. Mas nós, queridos, que estamos aqui hoje, nós não estamos por causa do milagre simplesmente. Nós não estamos por causa da vitória simplesmente. Nós não estamos por causa da prosperidade simplesmente. Nós não estamos por causa do poder simplesmente. Nós estamos aqui porque nós amamos e nós queremos a presença dele. Eu esperava um amém mais forte. Você quer que eu repita? Ou você está aqui só por causa do milagre? Ou você está aqui só por causa da vitória? Ou você está aqui só por causa do poder? Tudo isso tem em Deus. Mas é a presença dele que nos transforma. É a presença dele que nos enche. Porque a vitória, ela é momentânea. Todas as vitórias que Davi conquistou, o que é que tem hoje lá no tempo de Jerusalém? Uma parede. Tantas vitórias do povo de Israel expandiu o território da época de Salomão e hoje continua lá, a mesma guerra. Vitória vai e vitória vem. Pedaço vai e pedaço vem.
As circunstâncias mundanas, elas são momentâneas. Pode durar até a sua vida toda. Um dia que você morrer, aqui fica. As coisas da vida, elas passam. A vida é mutável. Hoje eu posso estar aqui, na próxima vida eu posso não vir, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não tem... são muitas circunstâncias que movem a vida da gente. É muito detalhezinho, é que não tem a menor condição de dar conta. Vou dizer uma coisa para você. Não tem como calcular. A gente pode planejar, o coração do homem faz planos. Amém? Jovem, vocês que são jovens, os dois jovens estão aqui, você pode pensar no seu futuro, calcular, vou fazer isso, vou estudar, fazer aquilo outro, vou fazer assim, óbvio, isso é certo, tem que pensar, calcular, projetar. Mas são muitas variáveis, de muitas circunstâncias, de muita coisa que você não tem controle, não tem como ter controle. Ninguém tem o controle da vida, e esse foi o grande problema do homem, querer controlar. Então o que fazer, pastor? Quando nós buscamos a presença, aí nós temos, não o controle, mas nós temos aquele que controla, aquele que está por todas as coisas, aquele que guia os nossos passos. E quando nós colocamos nosso coração em Deus, quando nós buscamos Ele com profundidade, quando nós buscamos de fato a Deus, Ele nos leva por caminhos que muitas vezes nós ficamos assim, será que é, será que não é? Mas no final sempre é o melhor. E principalmente, quando nós buscamos a presença dEle, aconteça o que acontecer na vida, a presença dEle em nós, ela é eterna. Não vai ficar só para essa vida, nós teremos a presença dEle por toda a eternidade. A presença é tudo. O que Davi queria? A presença. Por que Obed-Edom foi abençoado? Porque ele amou a presença de Deus, ele amou a arca, ele fez tudo, ele preparou. Se você ler no texto anterior, ele organizou, ele colocou um filho para ser sacerdote, para poder cuidar. Falou, você vai cuidar. Ele ajeitou tudo com carinho, ele falou assim, isso aqui é muito importante, a presença é preciosa. E ele cuidou da presença ali na casa dele. Enquanto ele cuidava da presença, a vida dele ia sendo abençoada, e foi só 3 meses. E Davi queria essa presença, e ele sabia que podia buscar por ela. Então, é a presença que faz a diferença. Buscar a presença de Deus. E a pergunta é, como trazer a arca até mim? Como trazer a presença até mim? Como sentir, pastor, esse poder, essa presença, essa glória? Só tem um jeito. Um jeito, um único jeito. Não existe outro. Só existe uma maneira da manifestação da glória de Deus na sua vida e na minha vida. Sabe qual é? O único jeito, uma única palavra, se chama querer. O que tanto você quer de Deus? Porque à medida que você quer, você vai fazendo como Davi, você vai procurando um jeito de aumentar essa presença. O que eu estou fazendo de errado? Deus, não estou sentindo o Senhor. O que eu estou fazendo de errado? Deus, eu não estou sentindo a plenitude da tua graça. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar em mim? E aí, aquilo que eu falei antes, a presença de Deus fatalmente vai trazer em nós transformação. Porque se nós queremos a presença e não estamos alcançando, nós vamos correr atrás dela. Nós vamos fazer como Davi, vamos calcular o que eu preciso. Eu preciso adorar mais? Eu preciso louvar mais? Eu preciso ler mais a Bíblia? Eu preciso ir mais à igreja? Eu preciso jejuar? Eu preciso buscar mais comunhão com o Senhor? Eu preciso perdoar alguém, Deus? O que eu preciso fazer para que a liberação da plenitude da sua graça aumente na minha vida? E aí, queridos, eu faço a pergunta constantemente, todos os dias. Deus, o que eu preciso fazer para que a tua presença aumente em mim? Deus, o que eu preciso fazer para que eu não morra tocando na tua santidade? Deus, o que eu preciso fazer para que o Senhor me guie pelo caminho certo? Deus, o que eu preciso fazer para que o Senhor fale comigo mais? Deus, o que eu preciso fazer para sentir o teu amor? E aí, cada dia, o Espírito Santo vai falando comigo e vai me dizendo, ó, você precisa consertar aquilo ali. Você fez aquilo ali que não deu certo. Mude aquilo outro. Vai perdoar aquela pessoa. Ame mais aquele outro.
Vai, e aí cada dia eu vou caminhando, e cada dia a manifestação da glória de Deus vai se fazendo presente em minha vida. E aí a cada dia Deus vai se manifestando em mim e através de mim, na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha vida, em todos os lugares. E meu objetivo quando eu venho aqui é simplesmente é que a manifestação da glória de Deus, através das palavras que o Espírito Santo colocou na minha boca, possa tocar o teu coração, para que você também seja pleno e cheio da glória de Deus. Amém? Se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Imagine agora que você é o templo. Imagine que Jesus está dentro do teu coração. Eu quero que você repita comigo assim. Diga assim: Senhor, eu amo a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, o que eu preciso fazer para que a tua glória, a tua presença, a tua unção se manifeste na minha vida? Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. E eu te peço que o Senhor sonde o meu coração, o mais profundo, até mesmo as coisas que eu procuro esconder de mim mesmo. Retira, Senhor. Destrói, Senhor, qualquer mentira, qualquer fortaleza, qualquer coisa no meu coração que atrapalhe, que impeça a manifestação da tua glória na minha vida. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor escutou a nossa oração. O Senhor escutou o nosso coração, Deus. O Senhor sabe da sinceridade de cada palavra que foi falada aqui nesta noite. O Senhor sabe do desejo de cada coração aqui nesta noite pela tua presença. O Senhor sabe de cada um que tem desejado o Senhor mais todas as coisas. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor. Em nome de Jesus, quebra qualquer empecilho que esteja atrapalhando a comunhão contigo. Qualquer dificuldade, qualquer falta de perdão, qualquer pecado, qualquer coisa, Senhor, qualquer mentira construída na mente, que seja destruída agora em nome de Jesus, Pai. E eu declaro sobre cada vida que tem escutado essa mensagem, que estão aqui nesta noite, e aqueles que vão escutar também pela internet. Eu declaro, em nome de Jesus, uma manifestação poderosa da glória de Deus, que vai fluir sobre a vida dos teus filhos, que vai fluir sobre a família dos teus filhos, que vai fluir sobre o trabalho dos teus filhos, que vai fluir sobre a vizinhança dos teus filhos, por todos os lugares onde nós passarmos. A manifestação da tua glória, a manifestação da tua presença, assim como a arca era manifesta, abençoando a vida daqueles que queriam a tua presença, daqueles que amavam o Senhor, assim também nós, como templo do Espírito Santo, conduzindo a arca que é Jesus por todos os lugares que nós passarmos, que a tua glória seja manifesta, para que o teu nome seja engrandecido, e as pessoas vejam a tua glória e se convertam e sejam salvos, para que o teu reino, o teu nome,
e a tua graça sejam cada vez mais engrandecidos. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos por teu amor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Muito obrigado. Nós te amamos demais. Nós te adoramos demais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Busca a presença. Amém? Manildo? Para encerrar? Glória a Deus. Então, eu amo muito cada um de vocês. Amo muito. Louvo a Deus por cada oportunidade que eu tenho de estar aqui. Sempre que a irmã Nilda me liga para mim, eu procuro ver os horários e tudo mais. Já me convidando essa já faz uns 2 meses, né? Mas aprovou o Senhor que fosse hoje, para que nós fôssemos edificados. Amém? Se você quiser escutar essa mensagem de novo, eu vou deixar, eu estou gravando ela, eu vou deixar no YouTube, no meu canal do YouTube. Você pode pegar com a irmã Nilda. Daqui a leva uns 4 dias para poder aprontar o link, mas assim que eu mandar para ela, aí ela passa para vocês. Amém? Assim também como outras mensagens que tem lá, essa que eu preguei também outras vezes, estão todas lá, você pode escutar ou passar também para alguém que você fala assim, rapaz, escuta aquela mensagem, precisa direcionar para você assim, tem alguém que precisa escutar aquela mensagem. Não por mim, eu não sou nada, mas pela palavra que é dele, que gera vida, que transforma os corações. Amém? Suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a presença, a graça, o amor e a plenitude do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, e todos nós dizemos amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.